Glória a Deus, amém. Bom dia para você que vai me ouvir depois, você que gostaria de contribuir, de ofertar para esse ministério. Quero dizer para você que a gente teve que ampliar aqui a nossa sala, graças a Deus, e tivemos um momento de R$ 400. Então, você que quer fazer um Pix para nós, você pode fazer depois. Pix da igreja, 1821 1492 000120. Você pode nos ajudar. Você que sentir no coração, você que for abençoado pela palavra, tem pessoas que pedem para fazer isso, então com muito amor você pode fazer isso. Agora a igreja se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Dá bom dia para a pessoa que está do teu lado, faz aquele sinalzinho, graças a Deus, né? Aleluia, diga bom dia. Isso. Querido, hoje, né, eu não sei, hoje não, a partir de ontem, né, está meio que confuso ainda, né? Mas a partir de ontem temos o decreto dizendo que não precisamos mais usar máscara. Se você quer usar a máscara, é a teu critério, bem-vindo, sem problema nenhum, mas quem não quer está liberado para não usar, né? Nós podíamos até aplaudir essa atitude, né? Porque foram 2 anos aí de treva, não é verdade? Que Deus está nos abençoando agora. Vamos aplaudir por isso, querido. Que Deus nos abençoe, que Deus dê graça a Ele, Jesus, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Posso ir até o verso 10, né, querido? Para a gente ganhar uns minutinhos aqui. Olha só. Quais as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu estou falando de mim, não estou zombando de ninguém, não estou criticando ninguém, eu, na minha inocência, quando me converti, porque a gente tinha um protótipo de crente, né? Crente é aquele... Por que a igreja é assim? A gente não sabe. Depois vai fazer seminário, estuda, percebe, entende algumas coisas. É modelo de uma igreja que veio dos Estados Unidos e lá os irmãos usavam aquelas gravatas apertadinhas, manga comprida, tudo certo, sem problema nenhum. Então, quando eu me converti, para mim essa era uma evidência. Eu achava que a pessoa cheia do Espírito Santo era aquele modelo. Aquele homem ou aquela mulher, né, daquela forma, daquele jeito, e para mim eu entendia que aquilo era ser cheio do Espírito Santo. E há muitas pessoas que entendem por ser cheio do Espírito Santo. Há manifestações do Espírito, o Espírito Santo pode te levar ao choro, pode te levar à alegria, tudo certo. Agora eu quero ver na Bíblia, para mim, do Novo Testamento, o melhor personagem do Novo Testamento. Alguns vão dizer que é Paulo, para mim não é, para mim é Estevão. Estevão é um homem que tinha marcas, porque a Bíblia vai dizer isso, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então eu quero que você hoje, como igreja, traga para você isso e veja se essas evidências fazem parte da tua vida. Tudo que nós queremos e tudo que desejamos, tudo que eu tenho pedido para Deus é que sejamos uma igreja cheias do Espírito Santo. Eu trocaria toda a minha fala nessa manhã para que nós pudéssemos viver uma experiência do Espírito Santo. Amém? No louvor ali foi gostoso, foi legal, mas há muito mais para vivermos, tem muito mais para Deus realizarmos. E eu sei que se liberarmos, eu sei que se tivermos com o coração aberto, Deus vai realizar, Deus vai fazer através da tua vida, através da minha vida. Amém, querido? Glórias a Deus. Eu quero dizer para você então, Atos capítulo 6, vamos do 1 ao 10 e eu cito algumas coisas, até do 7 depois, mas vamos ganhar aqui alguns minutinhos. Diz assim, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, no ministério de cestas básicas, tá? Tinha lá os gregos que estavam reclamando, olha, as nossas viúvas não estão recebendo, só a Judéia, tal, como é que fica isso? Teve problema lá, teve murmuração. Verso 2, e os 12 discípulos convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesmas. O que eles estão dizendo? Olha, gente, nós temos um chamado, nosso chamado é pregar a palavra e não é legal que a gente deixe de estudar a palavra, de ouvir Deus para estar fazendo distribuição de cestas básicas. É importante isso. Por isso, olha o que diz no verso 3. Vamos escolher, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós vamos colocar sobre eles este importante negócio. Veja, era algo importante. Mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer
contentou a toda a multidão e elegeram. Aqui está o nosso homem, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Aí tem Filipe, Nicanor e os outros. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Marcas, evidência. Lá na tua semana você vai colocar lá. Eu pedi, cite 3, 4, 5, fique à vontade lá. Olhe para a Bíblia, olhe para o capítulo 6 e 7 e você vai perceber outras evidências que, quem sabe, eu nem vou falar para você aqui. Então você vai, eu pedi lá, cite 3 marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Depois eu coloquei, você se sente cheio do Espírito Santo? Explique por quê. É isso que você vai fazer. Primeira marca que nós encontramos aqui no nosso amado, querido irmão Estevão. Está aí no verso de número 3. Veja, diz que ele era um homem de boa reputação. O que é uma pessoa de boa reputação, gente? Eu fui buscar a definição de boa reputação. É aquilo que fala de você, é algo que fala sobre você. A pessoa de boa reputação. Como que é o Valdecir? O Valdecir é o mesmo homem aqui da igreja no dia a dia? Ou será que quando o Valdecir sai por aquela porta, há um gancho ali que rouba toda essa santidade que aqui ele demonstra, e lá durante a semana, durante o dia, ele é outra pessoa? E as pessoas olham para o Valdecir lá durante a semana e dizem, nossa, esse cara é mau caráter, esse cara é um mau pagador, esse cara deve para todo mundo, a minha reputação não é boa. Então não condiz com aquilo que eu vivo aqui na igreja, não adianta. Veja, eu creio que a manifestação do Espírito pode ser alegria, você sentir alegre, você começar a pular aqui dentro, você começar a louvar a Deus de uma forma diferente. Eu creio nisso e eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso, mas não pode apenas isso ficar aqui. Você tem que ser a mesma pessoa durante o dia. Você tem que ser a mesma pessoa lá no teu trabalho. Então, boa reputação. Diz que Estevão tinha uma moral irrepreensível. Subornaram, você pode ver no verso 11 depois, que subornaram pessoas para investigar a vida dele, para ver se achavam algo errado na sua vida, para poder acusar ele, para poder condenar, e não acharam nada do que o acusar. Dá para você dar glória a Deus, gente? Já pensou, eu vou convocar uma CPI para fazer uma CPI na vida do Celso. Vamos fazer um pente fino na vida do Celso. Puxa, e não acharam nada que denegrisse a imagem do Celso. Glória a Deus! Isso é evidência, isso é marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem um caráter irrepreensível. É um homem que é aqui na igreja e é lá fora. É um homem que a santidade que vive aqui, ele vai viver amanhã. É algo que as pessoas olham para ele, e não é ele que está dizendo dele mesmo, mas as pessoas estão dizendo para ele. Chegaram e disseram para os fariseus, nós não encontramos nada para denegrir a imagem de Estevão. Subornaram, pagaram então pessoas para falar mal dele, mas não acharam nada de fato e de verdade que pudesse comprometer a vida dele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que tem uma boa reputação. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, querido, Estevão, aqui é tremendo, querido. Todas essas marcas aqui, eu tenho aqui um tempinho, quero citar para você. Segundo lugar, Estevão era cheio do Espírito Santo, porque ele decidiu ser bênção em vez de tropeço. Tinha um problema na igreja, tinha murmuração, aí no verso 2, específico no verso 3, né? Tinha murmuração, começou a haver contenda, começou a haver fofoca, começou a haver aquelas picuinhas no meio da igreja e tal. A fulana lá não recebeu, por que a fulana recebe? Por que ela é mais importante? E essa murmuração, querido, brotando dentro da igreja, ela cria raiz de amargura, e isso impede o agir, o mover do Espírito Santo. Existia um problema, e Estevão, em vez de compartilhar do problema, Estevão, em vez de continuar falando
falando mal dos outros, ele se coloca à disposição para ser alguém diferenciado, para ser alguém que vai ser bênção. E ali então eles vão orar, eles vão pedir a Deus, e Deus vai dirigir a vida de Estevão para ser um homem que ia trabalhar com cestas básicas na igreja. Eu tenho orado por esse ministério. Eu falei aqui domingo passado, esse ministério nós estamos levando, meia boca, mas não está legal. Nós podemos fazer muito mais nesse ministério. Nós temos aqui servido, graças a Deus, pessoas têm sido alcançadas, abençoadas, nós temos, na medida do possível, daquilo que a gente consegue, distribuir cestas básicas aqui, mas dá para fazer muito mais. Eu tenho orado, quem sabe Deus já tem tocado no teu coração, mas quem sabe você está endurecendo o teu coração em relação a isso. Ele disse, não, eu vou trabalhar nesse ministério, esse ministério vai ser bênção, e eu vou distribuir cestas básicas. As pessoas gostam muito dos ministérios de alta visibilidade na igreja, mas esse ministério as pessoas não gostam, o ministério da toalha, do passar pano no chão, não gostam. Amado, para Deus não existe diferença. Qualquer ministério que você assumir na igreja, saiba que Deus dá alta importância sobre isso, e se você tem o desejo de trabalhar com a cesta básica na igreja, venha com alegria, venha com amor, venha usar essa habilidade aqui dentro como Estevão fez. Veja, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, então decidiu, eu não vou fazer parte da murmuração, eu não vou fazer parte do problema, eu vou fazer parte da solução. Eu vou ver o que eu posso fazer por esse problema. Veja como é uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente. Tem um grupinho aqui falando mal um do outro e tal. E aí, irmão, o que você acha disso? Aliás, o pastor lá não fez aquela parede adequada. A pessoa cheia do Espírito Santo chega e diz, não, querido, mas é o melhor que está sendo feito. Nós estamos fazendo para Deus. E o homem que está fazendo lá não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou. Mas as pessoas que estão fazendo lá, elas estão dando o seu melhor. E nós estamos fazendo o melhor para Deus. Amém, queridos? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não dá trela às picuinhas. Ela não dá trela às mazelas da vida, as mazelas que existem tem, os problemas que a igreja tem. A pessoa cheia do Espírito Santo levanta a mão e diz, eu quero fazer parte da solução e não do problema. Amém, querido? Glória a Deus. Terceira evidência, verso de número 8. Olha que evidência simples, mas maravilhosa. Diz que sobre ele, o verso de número 8, Estevão cheio de fé. Em vez de fé, tem uma tradução que vai trazer por graça. De fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Havia uma unção, querido, visível na vida desse homem, uma unção sobre ele. Graça, a tradução para graça seria simpatia. A ideia é que Estevão era um homem simpático. Um crente simpático. Meu Deus, é difícil de ser simpático. Como tem crente carrancudo, resinza, cara dura, sempre fechado, nunca está bem, nunca está certo, tem sempre uma cadeira fora do lugar. Meu Deus, Estevão era um homem simpático, sorridente. Na rua, bom dia, meu irmão, boa tarde, querido, Deus abençoe teu dia, simpático. Ser simpático é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? É lindo você sentar e conversar com uma pessoa simpática. Ela te atrai. É gostoso falar, né, irmã Lenir? É bom falar com uma pessoa simpática. Ela te transmite algo agradável. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é ser simpático. Sobre a vida desse homem, havia ali uma unção abundante sobre a sua vida. Querido, a mesma unção que estava sobre Estevão, é a mesma unção que desceu em Atos 1:8, e é a mesma unção que está sobre mim e sobre você nessa manhã, é a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? E que nós sejamos essa igreja simpática, carismática. Agora estou falando de indivíduo, de pessoas, mas que nós possamos ser essa igreja em nome de Jesus. Olha aí a quarta marca no verso de número 10 que nós não lemos. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava.
Querido, ele está falando com doutores da lei, ele está falando com os magistrados, com os escribas que escreviam a lei. E o texto está dizendo que essas pessoas não resistiam, não podiam resistir ao Espírito com que ele falava, à sabedoria com que o Espírito Santo dava para Estevão falar. Aqui está nos ensinando o seguinte, que ser cheio do Espírito Santo, querido, é ter conhecimento da palavra. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não tem conhecimento da palavra. Se eu li ontem todo o capítulo 7, e você vai ver que Estevão começa a citar do Gênesis, e ele para no Novo Testamento, citando a Bíblia de todos os acontecimentos. Era um homem que conhecia a palavra. Você conhece a palavra? Você tem conhecimento da palavra, meu irmão? Porque se ser cheio do Espírito Santo, eu preciso conhecer a palavra. Você precisa se identificar com a palavra. E tendo esse conhecimento da palavra, nada vai te enganar, ninguém pode te enganar. E nós precisamos ter, e como que vamos desenvolver esse conhecimento da palavra? Vindo no domingo e voltando domingo que vem? Não, é preciso que então nós começamos aqui a desenvolver esse hábito de durante a semana estudarmos a palavra. Leve esse esboço para a tua casa, medite nisso, vai buscar a referência dos textos ali, vai ver os que os textos falam para você, você vai ver que o teu conhecimento vai aumentar e a tua capacidade de entender a palavra vai aumentar. Sabe para quê? Para você ser bênção na vida das pessoas. Amém, querido? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Quinta marca. Que coisa tremenda, né, querido? Agora olhe para a quinta marca, capítulo 7, verso 54 ao verso 56. Eu quero ler com você esse versículo aqui. Aleluia. Capítulo 7, versículo 54 ao versículo de número 56. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amém, querido? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Dá para você aplaudir Jesus por isso? Eu não sei como é que você reagiria. Pagaram pessoas, falaram mal de você, você vai ser apedrejado, estão falando coisas que não é real de você. E olharam para ele, e as pessoas rangiam, cerravam seus dentes de brabo, os fariseus barbudos arrancavam as suas barbas de ódio contra eles, querido. Mas diz, querido, que olhavam para ele, e Estevão estava olhando para os céus, e quando ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus Cristo sentado à direita de Deus. Amém, querido? Por muito menos você sai na pedrada com as pessoas. Por muito menos. Você não leva desaforo para casa. Não, Estevão está dizendo que as pessoas ali, e um homem cheio do Espírito Santo, querido, ele não vê as pedras, ele não vê a calúnia, ele não vê a traição, mas ele consegue olhar para além disso e ver a glória de Deus. Mas eu e você olhamos para as pedras, eu e você olhamos para a calúnia, eu e você olhamos porque estão falando mal de nós, e nós se achamos vítimas, e por isso não vemos a glória de Deus. Nós queremos a glória de Deus, mas não queremos as pedras, e às vezes as pedras fazem parte de um processo de Deus na nossa vida, para que a gente comece a ver a glória de Deus. Eu fico imaginando, querido, eram pedras desse tamanho, e os jovens e os adultos estão chegando, estão se amontoando naquele lugar com as pedras, e iam arremessar contra ele, iam matar. Mas engraçado que ele não olha para as pedras, engraçado que ele não olha para os caras que estão rangindo os dentes, mas ele tem um olhar diferente. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não olha para o aqui e agora, ela não olha para as pessoas que falam mal dela, mas ela olha para os céus. Aonde está o teu olhar, querido? Aonde está a tua visão? Tua visão está nas pessoas que falam mal de você, e tem pessoas que falam mal de nós. Mas aonde está a tua visão? Você tem devolvido pedra com pedra? Você tem devolvido ódio com ódio? Então te falta o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo não vai levar você a isso. O Espírito Santo vai levar você a ter uma visão elevada. Tem alguém falando mal de você? Dobre teu joelho e olhe por ela. Diga, eu abençoo essa pessoa. Eu oro por essa pessoa vai ser bênção na minha vida, essa pessoa vai se converter. Sabe quem que estava aqui aplaudindo tudo isso? Um homem chamado Saulo, que depois é o Paulo. E ele viu tudo isso e ele se converteu, ele teve que se render, porque ele, aleluia, porque ele viu um homem cheio do Espírito Santo ali. Porque ele viu um homem ali que não retornava aquelas pedras, que não praguejava as pessoas que estavam ali, mas ele conseguiu olhar para além, ele conseguiu olhar para o céu, querido. Onde está o nosso olhar como igreja, querido? Ele conseguiu fazer isso, e ele não fixou, então, olhar nos homens, mas ele conseguiu ver a glória de Deus, aleluia, que tremendo, que maravilhoso. Olha a outra marca aí, querido, no verso de número 59 e o verso de número 60. Olha que coisa tremenda, verso 59 e o verso de número 60, aleluia. E apedrejaram Estevão, que em invocação, ou seja, em oração, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, morreu. Ah, querido, aqui nós temos um homem cheio do Espírito Santo. Alguém fez essa oração um dia. Alguém na cruz um dia disse: não lhe imputes esses pecados. Quem foi essa pessoa que fez isso? Jesus. Por isso que eu gosto de Estevão, porque ele consegue ver isso. Estão apedrejando ele, querido. O crânio dele está sendo esfacelado. O sangue está correndo na sua testa. E ele consegue olhar para o céu e dizer: Deus, perdoa essas pessoas. Por muito menos você não perdoa as pessoas, querido. E nós queremos ser cheios do Espírito Santo. A pessoa fala um mais de ti, você fica todo aguçado. Meu Deus, um homem está morrendo, ele morre aqui apedrejado. Imagina isso, crânio esfacelado, ele está de joelho na frente daquelas pessoas. E ele consegue olhar para o céu e dizer: Deus, perdoa essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa, não coloque sobre eles esse pecado. Você conseguiria orar pelo teu inimigo, querido? Isso é ser cheio do Espírito Santo, querido. Isso é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta da maneira que Ele quer, como que Ele quer. Ele pode levar você ao sorriso, pode, eu não tenho problema com isso. Ele pode levar você a um momento de êxtase tremendo, pode. Mas aqui é a Bíblia, e a Bíblia está me dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue olhar para o seu inimigo, ou aparentemente o seu inimigo, porque na verdade as pessoas não são nossas inimigas, querido. Pessoas podem estar sendo usadas pelo inimigo para nos atingir, mas no fundo elas não são tuas inimigas. Bote isso na tua cabeça. Saia daqui nessa manhã convicta dessas marcas, e que essas marcas sejam real para essa igreja, e que nós sejamos uma igreja relevante aqui nessa cidade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para não... Quero que o pessoal do louvor agora também... Dá para adorar fazendo aqui? Sem problema. Mas agora eu queria que você ficasse de pé aí. Eu queria que colocassem para nós aquele cântico ali, Vento do Espírito, para nós fazermos esse cântico nessa manhã agora, como diz na minha terra, no gargalo aí. E os irmãos que conhecem melhor, puxem para a gente aí, em nome de Jesus, esse louvor. Em nome de Jesus, queria que você, se você puder aí, feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí, onde você está. Eu queria muito, para além do que foi falado, para além do que você ouviu, eu queria que você experimentasse. Eu queria que você experimentasse um mover, um toque do Espírito sobre a tua vida nessa manhã. Eu queria que Deus tocasse na vida dos jovens nessa manhã. Jovem,
Um jovem cheio do Espírito Santo faz a diferença. Eu convido você, jovem, a fechar os teus olhos agora. Eu convido você a fechar os teus olhos. Deixa eu dar um tchau para o pessoal de casa aqui agora. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada. Que você viva essas evidências do Espírito Santo na tua vida. E que a tua semana seja uma semana extremamente abençoada. Deus te abençoe. Deus te guarde em nome de Jesus. Você